Amém. Estou muito feliz com aquilo que Deus já tem nos feito sentir nesta noite. Eu estava ali pensando que o culto é tão dinâmico que se a gente parasse agora, celebrasse a ceia do Senhor, já teria sido bênção esta noite neste lugar. Mas eu tenho uma palavra. Será uma palavra rápida para a gente não tomar o tempo da ceia do Senhor. Domingo passado falei de comunhão. Hoje eu quero falar de evangelismo, que é hábito de uma igreja saudável. Aquela igreja que cumpre o ID de Jesus. Sem dúvida alguma, nós tivemos contato com um livro chamado O Cristão Contagiante, há algum tempo atrás. Algumas coisas que serão ditas aqui você pode aprofundar neste livro, O Cristão Contagiante. O que é evangelizar? Eu vou passar primeiro os slides com algumas perguntas muito rápidas. Será que se você tivesse a oportunidade de responder, você saberia responder a esta pergunta? O que significa evangelizar? O que você pensa quando escuta a palavra evangelismo? O que vem à sua mente? O que você imagina e pensa? Algumas outras perguntas que são úteis nesse início de meditação. Quantas vezes você ouviu o evangelho antes de receber Jesus? Uma outra pergunta: quanto tempo levou esse processo? Sem dúvida também é uma pergunta interessante, porque essa ideia de quanto tempo levou esse processo pode ajudar você a perseverar na conquista de outras pessoas para Jesus. Às vezes isso leva tempo, não é algo que acontece instantaneamente. Uma outra pergunta: quantas pessoas estiveram envolvidas? Eu aceitei Jesus através de uma pessoa que me apresentou o plano de salvação. Não, foi um processo que envolveu várias pessoas, cada uma formando um elo nesta corrente e que concluiu ou que findou com a minha conversão. O que falar quando eu for abordar alguém ou apresentar o evangelho a alguém? Gostaria de ler então um texto bíblico para nos ajudar nestas respostas. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, é 1 Coríntios capítulo 15, os versículos de 1 a 4. 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 1 a 4 é o texto que nós iremos ler, mas que está projetado aí para que você possa acompanhar. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Preste atenção no que vem depois: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Interessante, porque evangelho só existe como boa notícia porque os homens são pecadores, e esta é uma péssima notícia. Por serem pecadores, a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. E Deus é puro, perfeito, santo, por isso não dá para ter comunhão com o homem pecador. Por isso, quem tem pecado está desconectado de Deus. E a Bíblia chama essas pessoas de pessoas espiritualmente mortas. Paulo em Efésios disse
Antes éreis mortos em vossos delitos e pecados. Agora, o que nós aprendemos nesse texto que nós acabamos de ler é que Cristo é a solução para este problema, porque os que creem no Evangelho do Senhor Jesus serão salvos. Então vamos aqui responder a esta pergunta: por que então evangelizar? Talvez o que eu já disse já seria suficiente como resposta, mas eu tenho 4 respostas sistemáticas para dar para você nesta noite. A primeira resposta: porque evangelizar é uma ordem de Jesus. Você pode repetir comigo? Por que eu devo evangelizar? Porque é uma ordem de Jesus. Jesus mesmo foi quem disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Marcos 16:15 diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Isso está em Marcos 16:15. Mateus, eu acabei de citar, é a grande comissão, conhecemos muito bem. É uma ordem de Jesus de ir fazer discípulos. Atos 1:8, quem se lembra? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Onde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tanto aqui, como na minha região, no meu país e no mundo todo, como vimos no nosso momento missionário de hoje. 2 Coríntios 5, 18 a 20, fala sobre a reconciliação com Deus, que é também uma ordem, um mandamento, agora um texto de Paulo. Por que eu devo evangelizar? Segunda resposta: por causa da necessidade do homem. Eu pergunto e você responde: por que nós devemos evangelizar? O que a Bíblia nos diz? Não há justo nenhum sequer. Estamos na parte introdutória dessa reflexão, para a gente poder chegar onde nós precisamos chegar. Essa base bíblica é importante para você e para mim. Por que nós precisamos evangelizar? Porque o homem precisa. Eu queria que você apontasse uma pessoa na face da terra que não precisa de Jesus. Será que existe? Não existe. Todos nós somos pecadores, não há justo nenhum sequer, não há quem faça o bem. Por isso, todos nós precisamos do Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Vamos ainda para a terceira resposta para essa pergunta: por que eu devo evangelizar? Por causa da exclusividade do Evangelho. Podemos ler juntos? Por que eu devo evangelizar? João 14:6, todos nós sabemos de cor. Vamos citar? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ah, pastor, toda religião é boa. Falou de Deus, está tudo muito bom. Não foi isso que Jesus disse. Jesus usou um artigo definido, masculino, singular. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos 4:12 diz assim, que o nome de Jesus é o único nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. 1 Timóteo 2:5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, homem. Quem faz a mediação entre o homem e Deus? Apenas Jesus Cristo, o homem. Quarta e última resposta para essa pergunta, para a gente entrar numa parte importante desta reflexão. Por que eu devo evangelizar? Por causa da glória e o desejo de Deus. Leiamos juntos. Por que precisamos evangelizar? Por causa da glória e o desejo de Deus. Se eu quero glorificar a Deus com a minha vida, eu preciso evangelizar. É sonho, é desejo, é vontade de Deus que os homens saibam qual é o plano, qual é o mapa, qual é o caminho, qual é o destino daqueles que encontram-se com Jesus. Tem uma frase do Russell Shedd, a razão porque a imagem dele está aí, que diz o seguinte: a razão principal da ordem evangelizadora
deve ser teocêntrica. Sabe qual é o motivo principal? Se não tivesse nenhuma das outras 3 razões que eu apontei antes, é porque Deus quer, porque Deus deseja, porque Deus nos chamou para isso. Já é motivo mais do que suficiente para que nós possamos cumprir esta ordem. Tem gente, nós tivemos domingo passado batismo, além da recepção, nos alegrou muito, não é? Mas tem gente que pensa que quando eu aceito Jesus e tomo a minha decisão, a minha vida cristã terminou. Ou pelo menos, a parte do desafio maior acabou. E não acabou, está apenas começando. Quantos batizaram domingo passado que estão aqui? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Aí, gente lá atrás, mais um aqui na frente. Só começou, viu, gente? Nós deveríamos saber quais seriam os passos importantes para serem dados para que nós tenhamos uma vida vitoriosa, passo a passo. É claro que eu pus 3 aqui, não é conclusivo, mas o passo número 1 é: descubra sua nova vida em Cristo. Alguém me apresentou o plano da salvação, eu entendi o projeto de Deus, recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, fiquei eufórico, uma alegria transbordou o meu ser. Estaremos daqui a alguns dias falando a respeito das 7 cartas do Apocalipse na reta final deste ano. E nas 7 cartas do Apocalipse na reta final deste ano, a primeira carta é sobre o primeiro amor, que Jesus reclama que a igreja abandonou o primeiro amor. E eu já estou começando a refletir sobre esta carta, e eu estava lá lendo e dizendo: poxa, o que é esse primeiro amor que nós abandonamos? É aquela paixão da descoberta. Como é bom! E a Bíblia já fala numa parábola contada para Jesus, que é como se você estivesse andando por um caminho e tropeçasse num tesouro e chegasse à seguinte conclusão: esse tesouro é tão maravilhoso, essa pedra é tão especial, que eu estou disposto a vender tudo o que eu tenho para comprar esta única pedra, porque ela me satisfaz. Esta é a minha ambição. E descobrir o reino de Deus é exatamente isso. É ter um encontro com algo tão significativo e tão maravilhoso, que a gente considera as outras coisas todas, como diz Paulo, esterco. Algo sem nenhum significado. Tamanho é a alegria que nós recebemos quando nós descobrimos a salvação em Cristo Jesus. Mas nós não podemos parar aí. Experimente uma vida abundante. Deveria ser a nossa segunda missão, nosso segundo objetivo. Amém. Descobri Jesus, tomei a minha decisão, dei um testemunho público de fé através do batismo. Mas agora é hora de eu experimentar uma vida abundante. Uma vida cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Vida abundante não significa vida sem problemas, mas significa vida cheia de Deus. Um Deus que está presente em toda e qualquer situação. Servir a Deus, servir ao próximo, servir à igreja, servir ao reino, nos ajuda a experimentar esta vida abundante. Um terceiro passo que nós poderíamos mencionar tem a ver com: tenha uma vida contagiante. Agora é hora não apenas de eu desfrutar, mas é a hora de eu contagiar outras pessoas. Não é apenas um momento para eu pensar em mim mesmo de modo egoísta. Como é bom, não é? Eu já encontrei Jesus mesmo, a minha vida já foi transformada, algo extraordinário aconteceu. Acabou. Não acabou não, meu irmão. É hora de você então contagiar outras pessoas, para que outras pessoas também experimentem aquilo que você experimentou. É claro que eu pus 3 passos aqui, mas eu acho que todo cristão deveria ambicionar outros passos também. Você deveria almejar, por exemplo, pastor, não dou para isso não. Você já experimentou, já tentou, por exemplo, almejar ser líder de um grupo pequeno? Sabe qual é o grande problema nosso? Ou a gente menospreza o potencial que Deus nos deu,
ou a gente tem medo de desafios e de rotina. Mas Deus pode usar você sim. Quem disse que não? Por que você não começar a se dispor para dizer, tudo bem, talvez esteja longe, vai ser daqui um ano e meio, daqui 2 anos, mas eu já vou começar a me preparar e pensar neste alvo na minha vida. Porque eu não quero apenas ficar no passo 1, que é descobrir uma vida cristã, não quero ficar apenas no passo 2, que é experimentar a vida abundante. O 3 já está ótimo, contagiar outras pessoas, mas eu ainda quero ir mais além. Eu sei que eu posso servir o reino, eu sei que eu posso ser bênção na vida de outras pessoas, e eu quero dar esse passo e servir ao Senhor. Seria o item 4, até que Cristo volte. Para a gente, eu falei do Cristão Contagiante, é esse livro aí. Para a gente entender isso, eu gostaria de falar aqui que tudo aquilo que nós mencionamos, 1 Coríntios capítulo 15, o que eu recebi é o que também lhes entreguei, não é? A Bíblia fala lá que Jesus morreu segundo as Escrituras, foi sepultado segundo as Escrituras, ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras. Está aqui o símbolo da ceia. A ceia para nós é um memorial, é um fortificante para a alma, é uma forma de nós mantermos aceso tudo aquilo que o Senhor Jesus viveu por você e por mim. Eu costumo dizer que é como se Jesus tivesse dito assim, olha, eu vou para junto do Pai, não estarei mais próximo de vocês, mas eu quero fazer um culto memorial, uma liturgia de um culto memorial, para que vocês lembrem-se de mim até o dia da minha volta. E Deus, conhecendo a nossa memória fraca e como ela é, Ele instituiu a ceia para que a gente pudesse, ao partir do pão e ao beber do cálice, lembrar de tudo aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário e da sua ressurreição, e também lembrar no nosso coração que há uma promessa de que um dia Ele vai voltar. Agora, apesar de tudo isso que eu disse, eu não sou contra o evangelho pregado com regras. Hoje nós começamos o culto com vídeo, 7 horas em ponto, de um evangelismo criativo. Não, eu não sou contra. Se você, por exemplo, disser assim, pastor, vamos sair de 2 a 2 para evangelizar e vamos de casa em casa dizendo que o homem é pecador, por isso ele está separado de Deus, o salário do pecado é a morte, mas também vamos dizer que o amor de Deus pode pagar pelo nosso pecado e Jesus morreu na cruz para isso, e fazer um apelo para que as pessoas entendam o plano da salvação. Não está errado, não. Eu já fiz isso muito na minha trajetória de vida. Mas você sabe qual é o evangelismo mais eficiente que existe? É o evangelismo de influência. Vou repetir. Evangelismo de influência. No 1º século, homens simples, alguns pescadores, ganharam o mundo da sua época. Naquela ocasião, eles não tinham muito recurso. Não tinham recurso de nenhuma natureza, nem muito conhecimento. Poucos se destacavam, como era o caso de Lucas, que era médico, Paulo, que era advogado, mas a maioria era de gente muito simples. Mas aquelas pessoas muito simples ganharam a sua geração para Jesus. Qual foi o segredo deles para que eles pudessem ganhar a geração deles para Jesus? Eu vou dizer qual é o segredo. Você vai guardar e nunca mais vai se esquecer desse segredo. Sabe qual era? Eles viviam no Espírito e eles andavam no Espírito. Daqui a pouco você vai entender o que significa viver no Espírito e andar no Espírito. Gregos, romanos, bárbaros, judeus foram evangelizados e ganhos para Jesus. Homens e mulheres, gente que tinha dinheiro, gente que não tinha dinheiro, por pregadores simples, pregadores humildes, sem grandes conhecimentos, mas com uma característica: profunda comunhão com Deus. Profunda comunhão com Deus. Hoje, os tempos são muito difíceis. Você poderia olhar ao seu redor e dizer, pastor, mas que mundo complicado é esse que nós vivemos?
As pessoas estão sobrecarregadas. Sim ou não? Vocês acham que elas estão sobrecarregadas? Se na época de Cristo já estava, muito mais hoje. Pessoas estão decepcionadas, inclusive com a igreja. Muito decepcionadas. Você pergunta para as pessoas, elas dizem: eu estou esperando por algo, mas não sabe o que é. Já viu aquele pessoal que sabe que precisa de alguma coisa, mas não sabe definir o que é essa alguma coisa? Algo, mas não sei que algo é esse. Eu gostaria de dizer para você esta noite que esse algo que eles precisam, a igreja do Senhor Jesus pode oferecer. Amém ou não? Você crê nisso? Você sabe por quê? Porque o algo que eles precisam não é, na verdade, algo, não, é alguém. É alguém, porque algo é objeto. Eles não precisam de um objeto, eles precisam de uma pessoa. Eles precisam de alguém. Eles precisam de Jesus Cristo em suas vidas. Por isso, você pode perguntar assim: como é que eu vou ganhar esta geração para Jesus? Meu desafio para você é através do evangelismo de influência. Talvez seja a parte estratégica melhor para que você possa ganhar pessoas com uma espiritualidade contagiante, sobrenatural, emocionante, empolgante, motivacional, funcional, transformadora. A igreja pode levar a presença manifesta de Deus para as pessoas. Antes das pessoas saberem ou quererem conhecer Jesus, elas querem saber, sabe o quê? Deu certo na sua vida? Deu certo na sua vida? Eu gostaria de apresentar Jesus. Se você vai apresentar é porque você conhece. Se você conhece, funciona para você? Que diferença isso faz? Espiritualidade contagiante, evangelismo de influência, só é possível quando você começar a viver e a andar no Espírito. Difundir o Evangelho só será possível para ganhar a geração do século 21 e daqui para frente até a volta de Jesus, que não é tarefa fácil, se você viver e andar no Espírito. O que seria viver no Espírito? Algo, experiência pessoal, seu com Deus. Tem a ver com a sua vida devocional, tem a ver com as experiências que você tem com Ele, tem a ver com o seu quarto secreto, tem a ver com a leitura bíblica, tem a ver com o seu momento de oração. Não dá para viver no Espírito de qualquer jeito. Viver no Espírito tem que ter intimidade com Ele, comunhão com Ele. E a comunhão e a intimidade se adquire através desses instrumentos que temos à disposição: a oração, a leitura da Bíblia, vida de intimidade com Ele. Aí você diz: então isso é viver no Espírito. O que é andar no Espírito então, pastor? Eu vou te dizer: andar no Espírito é comportamento. Percebe a diferença? Viver no Espírito é experiência. Eu vivo no Espírito, tenho uma experiência de intimidade com Deus, e isso é bom para mim, me enriquece, me amadurece, me deixa entusiasmado, me deixa motivado, me deixa transbordando. Isso é para mim. Viver no Espírito é pessoal, é devocional, é algo meu com Deus. Agora, andar no Espírito é algo contagiante, é comportamental, é você sair e as pessoas dizerem assim: puxa vida, o Betinho é diferente. O que faz diferença na sua vida, Betinho? E você poder testemunhar: é Jesus na minha vida que faz a diferença. Percebe? O grande problema é que nós não estamos mais estabelecendo fronteira entre o mundo e a igreja. O marido crente com o marido descrente é igual. A mulher crente com a mulher descrente é igual. Os pais crentes criam seus filhos do mesmo jeito que os pais descrentes criam. Desta forma, nós não estamos impactando e não estamos contagiando ninguém. Viver no Espírito é fazer uma diferença e uma fronteira entre a carne e o mundo e as coisas de Deus. Por isso, vai aos passos aqui, baseado em Efésios 4, 22 a 24. Convido a igreja para ler comigo. Leamos. Quanto à antiga maneira de viver,
vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Deixa eu dizer para você aqui, na prática, o que esse texto está nos ensinando? Viver no Espírito é viver de modo diferente. É viver de modo diferente. Primeiro, é viver aprendendo a ouvir a voz do Espírito. E o Espírito fala, irmãos. Nós é que somos surdos e não queremos ouvir. Mas o Espírito fala. Tem gente que está esperando uma voz sobrenatural audível, vindo das nuvens. O Espírito fala no seu coração. Te incomoda. Te incomoda. Você precisa ter sensibilidade para ouvir o Espírito. No meio de tantos testemunhos que eu já ouvi, tem um do reverendo Bartimeu, já falecido, que estava indo a pé para a cruzada estudantil, que inclusive é uma missão evangelizadora, e ele passou na calçada, que era 3 quarteirões da casa dele, e tinha uma pessoa no portão da casa que ele ainda descreveu. Era uma casa de muros baixinhos, grades, não é? E aquele homem estava no portão. E ele estava com a pasta dele, indo para a missão. Logo que passou perto daquele moço, ele disse, bom dia. O moço respondeu, bom dia, e ele seguiu em frente. Ele disse que no quarteirão seguinte, o Espírito Santo falou com ele. Não podia ser só um bom dia, volte e converse com aquele homem. Ele podia dizer, é coisa do meu coração, é impressão minha, estou encabulado, talvez eu sonhei alguma coisa hoje à noite, né? Eu não preciso dar ouvido para isso, não. Mas ele deu ouvidos. E ele voltou. E evangelizou aquele homem, do jeito que ele sabia fazer, como ninguém, com todos os esforços daquilo que ele aprendeu através da cruzada estudantil para Cristo. E ele disse que foi embora. Mas deixou um folheto com o endereço, telefone da missão. Depois de algum tempo, aquele homem entrou em contato para dizer, você não sabe o que você fez naquele dia. Naquele dia eu não quis compartilhar nada com você. Porque mesmo depois que você foi embora, a minha intenção continuava a mesma. Já estava na minha cabeça tudo definido. Eu iria tirar minha vida aquele dia. Mas aquilo que você falou começou a martelar. Aquilo que você falou começou a incomodar. Aquilo que você falou começou a mexer comigo. Eu quero dizer para você que você ter voltado naquele dia para conversar comigo salvou a minha vida. Você crê que isso é possível? Porque uma pessoa teve sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Viver no Espírito é ouvir a voz do Espírito. É se deixar ser guiado pelo Espírito. E à medida que a gente vai vivendo, vai sendo guiado, vai aprendendo, a gente vai tendo intimidade. Como é que eu posso viver no Espírito? Mudando o meu modo de ser, o meu modo de pensar, o meu modo de agir. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos dizendo que e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O texto nos diz que é possível viver essa experiência tomando 3 atitudes. Primeira delas, despindo-se do velho homem. Despojando, largando, deixando, rompendo, abandonando. Nós precisamos deixar o mundo com tudo que nele há. Devemos morrer para o mundo, para viver para Deus. Porque para viver no Espírito, antes eu tenho que morrer para mim mesmo e para o mundo. A segunda coisa que o texto nos fala, está aí o texto na tela. Renovação do entendimento. Não é? Quando diz assim, olha, e serem renovados no modo de pensar. Renovados no modo de pensar significa ter a mente de Cristo. Pensar nas coisas lá do alto. Reeducar a sua mente. Focar na eternidade.
Lembrar que a nossa vida não se limita a este mundo. Se limitasse, a Bíblia diz que seríamos os mais infelizes de todos os homens. Desde Jesus. O que Jesus disse? O meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Para aqueles que estavam achando que ele ia tomar o império de Roma. Ele disse, meu reino não é deste mundo. Por isso, mude o seu modo de pensar. Aqui não é o seu lugar definitivo. Você está aqui numa vida temporária, provisória, mas Deus tem algo eterno e maravilhoso para você. Terceiro, o texto diz assim, depois de você despir do velho homem, depois de você renovar o seu modo de pensar, diz, revestir-se do novo homem, criado à semelhança de Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Significa, em outras palavras, o seguinte: você tem uma nova identidade. Hoje pela manhã, na primeira lição de estudo do Novo Testamento, conhecendo o Novo Testamento, nós terminamos com esse slide perguntando assim: o que significa ser brasileiro? O que significa ser judeu? O que significa ser cristão? Sabe o que significa ser cristão? É ter a minha identidade em Cristo. Isso é que é ser cristão. Ter a minha identidade em Cristo. Assim, eu tenho condições de levar para o mundo o algo ou o alguém que esse mundo está precisando. Levar a presença manifesta de Deus, com coerência, com bom testemunho. A integridade e a pureza da mensagem me impede de ter uma fé inútil, fútil, contaminada. Ou então você não está sendo honesto na pregação deste evangelho. Eu queria terminar mostrando para você um quadro do cristão contagiante. E nesse quadro do cristão contagiante tem alguns mitos, tem uma realidade e tem algumas implicações. Para mostrar que todo mundo aqui hoje pode sair daqui empolgado e definido a ser de fato um portador da boa nova do Evangelho do Senhor Jesus. Quer ver o primeiro mito? Alcançar desconhecidos. Tem gente que pensa que só pode ser chamado de missionário aquele que pega um avião, um navio, transpõe o oceano, vai para uma outra cultura, para um outro país, para um outro continente. Não, senhor. Missionário é aquele que de repente atravessa a rua para evangelizar alguém que está bem pertinho. Agora, pasme. Tem gente que fala assim, o profeta não tem honra na sua própria casa, entre os seus próprios amigos. Portanto, Deus está me incomodando, eu vou para longe, porque lá ninguém me conhece, lá eu prego o evangelho. Isso é mito. Sabe qual é a realidade? E eu já fiz esses testes aqui dentro do templo. É que a maioria de todas as pessoas que chegam a Jesus, elas chegam através dos seus amigos. Concorda ou não? É verdade ou não é verdade? É, gente, é através dos amigos. Tem amigo seu que não vai chegar a Jesus se você não levar, se você não influenciar. É evangelismo de influência. É você com oração, andando no Espírito, vivendo no Espírito, contagiando os seus amigos. Por isso, a implicação, já que a gente desfez esse mito, foque nas pessoas que estão próximas de você. Às vezes a gente quer ir ganhar gente tão longe, quer viajar, quer fazer não sei o quê. Comece a focar nas pessoas que estão perto de você. Segundo, é mito achar que só ganha para Jesus, alcança pessoas para Jesus, os pregadores experientes. Eu tenho uma pessoa que eu quero ganhar para Jesus. Vou lá buscar o reverendo fulano de tal, o pastor fulano de tal, o bispo fulano de tal, porque eu não sei evangelizar essa pessoa. Mito! A maioria das pessoas é alcançada por cristãos comuns. Cristãos comuns.
Eu evito, às vezes, de dar testemunho da minha mãe, por razões óbvias, inclusive o lado emocional, mas domingo passado, pela manhã, eu estava pregando no aniversário da nossa igreja, no Jardim Bela Vista, pastor Rainivon. E o Rainivon converteu-se na igreja cristã do setor Pedro do Vico. E ele começou a falar e não conseguiu, disparou a chorar. E ele disse assim, frase do Rainivon, abre aspas, ele disse assim, o pastor Marcos está apenas continuando o que a mãe dele começou a fazer. Dona Josefa. Com muito custo ele conseguiu dizer algumas palavras, emocionado que ele estava, lembrando de uma mulher que tinha o 2º ano primário, por falta de exercício, ficou muito tempo sem ler, podia quase ser considerada uma mulher analfabeta, converteu, voltou a ler a Bíblia e começou a ficar desenvolvida de novo na leitura, e deixou inúmeros filhos na fé na Igreja Cristã Evangélica do setor Pedro do Vico. Inúmeros filhos na fé. Não precisa ser pregador experiente. É pescador. É gente simples e humilde que ganha outros para Jesus. Portanto, compartilhe Jesus com palavras e ações. Não preocupe com experiência. Fala de vida. Eu estava citando a experiência de um comportor que foi ao seminário há muitos anos atrás. Ele converteu sozinho lendo a Bíblia aos 13 anos de idade. E ele pregava o evangelho da seguinte maneira, na roça, no interior de São Paulo, numa fazenda. Ele só reunia os peões da fazenda e dizia assim, eu vou ler esse livro aqui para vocês. Aí lia um pouco, parava e dizia, quem crê nisso aqui vai para o céu comigo, quem não crê vai para o inferno. Aí parava um pouco, lia de novo. Quem crê vai para o céu comigo, quem não crê vai para o inferno. É o que ele sabia falar. E ele disse que quando apareceu o primeiro pastor naquela fazenda, tinha acho que 13 ou 14 pessoas prontas para o batismo que haviam aceitado Jesus. Na leitura da Bíblia, sem nenhum pregador experiente. Palavras e ações. É mito achar que conversão acontece assim, ó, imediatamente após a pregação do Evangelho. Às vezes pode acontecer, mas dizer que é assim, via de regra, a conversão passa por um processo. Não faz muito tempo, a gente ouviu o testemunho do Ricardo dizendo que foram 4 anos, né? Mais ou menos 4 anos. De vez em quando ele ia com a intenção de prejudicar a reunião. Vou lá fazer pergunta difícil, vou transtornar aquela reunião lá. Né? Mas o processo aconteceu. E Deus fez a obra. É tempo. Por isso ofereça muitas oportunidades. A pessoa rejeita a primeira, diz não a primeira, não vai, mas um dia vai acontecer. Mas, continuando a lista aí, evangelismo é usar palavras corretas. Realidade não é essa, isso é mito. A realidade é, evangelismo, as pessoas são tocadas por ações, gestos. As pessoas estão precisando de toque, de abraço, de palavras, de atenção. Só isso. Só isso. Portanto, atenda às necessidades das pessoas. Ainda, mito, influência de uma só pessoa. Não. Muitos cristãos, torna-se mais fácil a conversão de uma pessoa. Ele vai no Paulo, é um elozinho da corrente. Depois ele pula para o Daniel, outro elo da corrente. Depois vai lá para o Guilherme, outro elo da corrente. Né? Chega lá no Alexandre Pernel, outro elo da corrente. No final, depois que passou por meia dúzia, 10, 12, ele fala assim, sabe que esse negócio faz sentido? Né? Faz sentido. Aquilo que eu vi na vida do A, do B, do C, faz sentido. Apresente as pessoas ao máximo de cristãos possível. Você está querendo evangelizar alguém? Põe mais crente, põe mais pessoas que amam Jesus perto desse alguém, para que ele veja diferentes testemunhos do que Deus fez na vida de diferentes pessoas. Quando evangelizamos,
nós obedecemos a Jesus, somos sensíveis às necessidades do homem, somos conscientes da exclusividade do Evangelho, promovemos a glória de Deus. Quando nós não evangelizamos, nós desobedecemos a Jesus. Nós somos insensíveis à necessidade dos homens, desprezando-a. Somos inconscientes da exclusividade do Evangelho e desprezamos a glória de Deus. Por isso eu termino perguntando para você, qual é a sua posição hoje à noite? Que Deus nos abençoe e nos ajude para que esta igreja, a Igreja Cristã Evangélica de Campinas, seja uma igreja cheia de cristãos contagiantes, cheias de pessoas que vão evangelizar pela influência, evangelismo de influência. Ganhe seu empregado para Jesus, ganhe seu patrão para Jesus, ganhe seus parentes para Jesus, ganhe seus vizinhos para Jesus, ganhe seus amigos para Jesus. Deus deu para você condições para isso. Basta que você seja uma pessoa contagiante. Viva no Espírito e também ande no Espírito. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de orar, e não vou fazer apelo para A ou B, não. Eu quero somente orar com todos aqueles que, de alguma forma, aprendeu uma lição hoje à noite e quer praticá-la e pedir a ajuda de Deus e do Espírito para praticá-la durante essa semana. E quero dar uma palavra para alguém que eventualmente está aqui nesta noite, ouviu esta pregação e ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus. Tome. Não há opção melhor de vida do que andar com Jesus. Salvação é só em Jesus, só com Jesus. Se você quiser saber mais, fale com qualquer um da líder de grupo, qualquer um dos pastores, mas não esqueça ou não deixe de tomar uma decisão ao lado de Jesus. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem jeito de chegar ao Pai senão através dele. Mas se você aprendeu alguma coisa, se algo de Deus tocou no seu coração, se tem algum desafio que você fez para você mesmo hoje à noite, eu quero convidar você a ficar em pé para a gente orar nesse instante. Para que você possa sair daqui e dizer, eu vou começar a praticar algo que eu aprendi. Eu vou começar a influenciar as pessoas. A gente tem mais facilidade para influenciar uma pessoa para torcer para o mesmo time de futebol que nós torcemos, para gostar da mesma comida que nós gostamos. Muitas vezes influenciamos para tanta coisa e muitas vezes temos dificuldade de influenciar as pessoas para amarem a Jesus e andarem nos caminhos. Então, se você deseja, nós queremos orar por você nesta hora. Grande Deus, eu sei que todos nós podemos sair daqui dispostos a viver e andar no Espírito. Talvez até alguns de nós já estejamos fazendo isso. Mas Deus, não nos deixe enganar. Não permita que nós venhamos a nos satisfazer conosco mesmo, no nosso modo de ser. Nos ajude, ó Deus, a viver uma vida diferente perto do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a caminhar de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Fale, ó Deus, ao coração de cada um. Nos ajude a influenciar pessoas do nosso ciclo de relacionamento. Gente que muitas vezes nós lidamos, amamos, cruzamos todos os dias, todas as semanas, mas que possamos ser usados por Ti para ser canal da bênção na vida. Nos livre do comodismo,